Virginiano, você precisa definir quais são as lutas que você quer lutar. Você precisa saber o que você quer da sua vida para você caminhar para o mais da vida. Olá, Virginiano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez a esse nosso momento aqui, pertencente à nossa série Astródia e os Signos, que é o momento onde eu compartilho com vocês orientações segundo os saberes ancestrais para que você encontre facilidade na realização das suas intenções ao longo dos próximos 7 dias. Lembrando que o signo estudado aqui, ele cabe para quem tem o signo solar, o signo ascendente ou a lua nesse signo, tá? Então, estuda esse tripé, aproveita essa nossa série para você estudar esse tripé e assim ter mais recursos para facilitar o seu processo de crescimento, a sua travessia de crescimento pessoal, fazendo bom uso de todo esse saber matriarcal. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, sou uma terapeuta matriarcal que utiliza os saberes lunares, ancestrais, matriarcais e energéticos para poder te auxiliar de forma terapêutica a fazer o seu processo de autoconhecimento na tua travessia de crescimento pessoal, a partir do momento em que você escolhe fazer esse resgate de todo esse saber matriarcal para a sua vida também. Então, querido virginiano, para você conseguir vivenciar com mais facilidade a realização das suas intenções nos próximos 7 dias, é preciso você saber o que você está querendo da sua vida. Não adianta você estar lutando sem saber para que você está lutando. É uma determinação, uma decisão de vida, de para onde que você está querendo ir, com quem você está querendo ir, quais são os conflitos que você precisa resolver, porque existem aqui conflitos de apego ao passado. Pare de olhar para o passado e buscar exatamente, sabe aquele olhar para o retrovisor e a pessoa não consegue entender que a vida é para frente? Ela fica muito presa no passado e apegada a questões do passado, e a vida vai passando, o tempo vai passando e ela só vai lutando aquele conflito e não resolve, não vê a vida caminhar para frente, se manifestando em um novo ciclo. Mas isso é um reflexo interno do apego ao passado. E aí você pode, por mais difícil que está a situação, inclusive se ver numa situação de estar completamente amarrada, sem saída. É preciso a gente entender que a gente tem inúmeros instrumentos para poder se libertar. Inclusive, se libertar de uma mentalidade pequena perante a nossa força. É perceber que, para além de uma questão de se ver amarrada em alguma situação do passado, é nutrir o nosso próprio mundo interno, é nutrir esse despertar da nossa intuição, abrindo o nosso terceiro olho, para a gente conseguir ver nas entrelinhas aonde que está a luz que vai fazer a gente sair de uma determinada situação, ouvindo a nossa própria intuição. Então, quando a gente faz esse processo de se decidir, de se definir no aspecto do para que eu vou lutar, por quem eu vou lutar, e parar de olhar para o passado, mas escolher a vida para o futuro, para o mais da vida, a gente precisa fazer essa conexão com a nossa intuição para encontrar esse caminho dessa saída. Entretanto, qual é o desafio que se apresenta para você diante dessa chamada de atenção que foi dada de você estar apegada ao passado, se enganando diante da vida, por não estar se permitindo perceber que o que você precisa é ouvir o seu coração. É parar com esse turbilhão na mente de pensamentos que estão minguando a sua capacidade de abrir um novo ciclo, de caminhar para o mais da vida. Nesse movimento de silenciar esse turbilhão mental, você parar de se enganar de que não é capaz de sair e fazer uma sintonia com a sua própria intuição, com o seu terceiro olho, ver aquilo que está oculto na história para você conseguir encontrar a saída. Porque o desafio que se apresenta na mesa é exatamente um desafio de você harmonizar suas relações, as parcerias, as alianças. E dentro dessa harmonização, o desafio que acontece é de você conseguir executar uma transformação. E essa transformação não diz respeito ao outro, diz respeito a si mesmo. É você, aquele momento em que você se coloca disponível para a vida, para fazer um processo de olhar para dentro de si, parar de olhar para o externo, porque quando a gente se volta para o externo, é imensamente mais propício a uma questão de julgamento. Ah, isso é bom, isso é ruim, isso eu quero, isso eu não quero. Então é para além desse processo da ilusão perante a realidade que é vista,
se colocar disponível, colocar mais energia nesse processo interno de uma transformação, de um processo de autoconhecimento, silenciando aquela mente opiniosa, aquela mente que fica olhando e dando opinião perante a vida e esquecendo de olhar nas entrelinhas, de despertar sua própria intuição para conseguir passar por o processo de transformação que precisa, dentro de uma constância, dentro de uma perspectiva, de uma determinação e um ritmo de fazer as coisas bem feito por você mesma, por você que está querendo abrir um novo ciclo na sua vida, deixando no passado o que é do passado e abrindo esse novo momento diante de um silenciar da mente, diante de um momento que você ouve o seu coração. Essa é a chave, é o conselho master dessa mesa, é exatamente o silenciar da mente para ouvir o coração e conseguir fazer a execução de uma transformação. Olha como é alto isso. Passar por um processo de ouvir o coração para executar uma transformação interna. E assim conseguir encontrar mais harmonia nas relações. Sair de uma questão de apego ao passado, que pode já estar emaranhando, nutrindo algo de depressão na sua própria vida. E trazendo por essa postura de decidir essa postura na vida, trazer uma nova perspectiva. Saindo daquela postura de uma energia minguada, uma energia sem força de realização, mas aquela energia mais passiva no sentido de entregue por não ter graça mais na vida, por não ver mais propósito na vida, afinal de contas está apegado ao passado e renascendo, trazendo uma nova postura na vida e uma postura para fazer a finalização de um karma, trazendo esse sentimento, essa roupagem de uma completude na vida, uma plenitude por você agora estar verdadeiramente querendo ser feliz, querendo organizar o seu emocional, merecendo inclusive essa felicidade na sua família, zelando por essa conquista, essa vitória de ser feliz de uma forma genuína, a partir do momento em que você olha muito mais para dentro de si e quer executar essa transformação e para de olhar para o externo. É um chamado, é uma rota de correção, sim. Por isso que é preciso você saber o que você está querendo da sua vida, porque de nada adianta dizer que quer uma transformação, mas ficar olhando para o passado de forma apegada. E nessa definição de vida, você conseguir mudar o seu destino, você conseguir abrir os seus caminhos de uma forma mais fácil. Então faz o exame diante desse cenário de vida que você está, aonde que está precisando essa energia de determinação do que você está querendo. E, sobretudo, essa energia de uma transformação sua na sua vida. Uma transformação interna no que diz respeito a você fazer as coisas com perseverança, de olhar para dentro de si e vencer o apego que você possa estar reconhecendo que você tem hoje da sua própria história, do seu próprio passado. É assim que a gente consegue um passo de cada vez e se libertando e encontrando força para poder realizar a vida diante desses saberes matriarcais. E se você quer mais conselhos para poder vivenciar essa sua semana, toda semana que eu libero 5 vídeos para a gente se encontrar e estudar a bússola lunar que vem pairando nesse céu e assim a gente encontrar mais recursos, mais facilidade e conselhos para a realização das nossas intenções. Então, os links estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Te aguardo do lado de cá também, estudando pela nossa série Aconselhamento Lunar Semanal. Um beijo e até o próximo vídeo.